Boa noite, pessoal. Cleiton Rios. Hoje o nosso tema é logística empresarial, cadeia de suprimento. Vamos começar pelos objetivos. Identificar a importância da logística. Hoje a logística, quem não reconhecer a sua importância aí, certo, tem que repensar os conceitos, porque a logística ela é um dos fatores principais para o sucesso ou fracasso de uma organização. Relacionar a influência dos fatores históricos dentro do sistema logístico e reconhecer a importância da utilização de informática nesse meio. Então, o sistema de comunicação hoje, o TI, ele é um grande facilitador para que essa logística aconteça da melhor forma possível. Então, graças a essas tecnologias que nós estamos vivenciando hoje, vem facilitando cada vez mais essa movimentação logística, tá? Então, é bem fácil, hoje o nosso tema é rápido, é justamente identificar, relacionar e reconhecer, tá? Então hoje sem a TI, sem a tecnologia da informação, a logística não teria tanto sucesso quanto tem hoje. Vamos lá. Contexto histórico, para que a gente compreenda melhor a logística empresarial, um contextozinho histórico, certo? O Balu ele vem trazendo a seguinte concepção, que naquela antiguidade, né, aquele tempo passado, já havia o chamado escambo, né, a troca de mercadorias, sendo que a produção era local. Então, como não havia como distribuir com grande quantidade e nem armazenar, né, porque principalmente produtos perecíveis, então aquilo que era produzido localmente era negociado localmente, tá? Então, isso aí já vem sendo feito há muito tempo atrás, mas hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço dos meios de movimentação de carga, isso é possível fazer de forma universal, né? Que é justamente quando o Brasil ele participa, não só o Brasil participa, quanto outros países também participam dessa negociação intercontinental aí de forma global. À medida que o sistema logístico fosse aperfeiçoado, o consumo e a produção experimentaria uma separação geográfica, com certeza que é justamente essa importação e exportação, né? Grandes mercadorias, grandes commodities sendo negociado aí a nível mundial, ok? Vamos lá. Definição de logística empresarial. A pergunta é, como produzir mais em menos tempo? Então, esse é um desafio, né? Como entregar mais rápido? Então, são perguntas que as empresas fazem a si mesmas cada dia. Por isso que a logística empresarial ganha força. O termo logística empresarial ganha força. Por causa de quê? Para resolver problemas. Um dos principais problemas é produzir mais em menos tempo, certo? De forma enxuta, para que a cadeia de suprimento, os participantes não trabalhem de forma sobrecarregada, porque os materiais estão cada vez mais escassos. E como entregar mais rápido, a um custo acessível, pelo fato da concorrência. Antigamente você não tinha uma concorrência local, hoje você tem a concorrência global. Dentro da logística empresarial aí você tem vários participantes que pode estar aqui próximo ou que pode estar em outro país. Então há essa preocupação cada vez mais de atender melhor o cliente de forma rápida, né? Que é justamente o modal em que vai ser transportado, a forma em que esse produto vai ser transportado e com certeza as indústrias, as empresas trabalhando de forma enxuta, né? Produzindo mais em menos tempo. Então esse aí é um dos grandes desafios. Com certeza necessidade de quê? De melhorar cada vez mais. Então as empresas têm essa preocupação de melhorar cada vez mais os seus processos produtivos, melhorar cada vez mais os seus processos de distribuição, melhorar cada vez mais os seus processos de comunicação, interação com o cliente. Muitas das vezes um cliente insatisfeito ele acaba aqui gerando informações desencontradas da empresa porque não foi feito um bom atendimento, tá? Então isso tudo serve para atender da melhor forma possível o seu consumidor final, o cliente, que é um dos principais beneficiados desse processo, ok? E vamos lá, como é que surgiu, como é que a gente contextualiza aí essa logística empresarial? Primeiramente, logística empresarial é fator de sucesso ou fracasso das organizações, certo? Quando você não tem aí uma equipe preparada, quando você não tem sistemas, você não tem equipamento, quando você não tem a estrutura que é dado aí para que a empresa consiga desenvolver seus processos, com certeza o resultado pode ser um fracasso. Mas quando a empresa, ao contrário, tem todo esse processo, com certeza o sucesso ele vem. Então, isso foi visto quando? Isso foi identificado, analisado nas guerras, certo? As guerras é um grande divisor de água, é nas guerras que se ganhava ou se perdia.
Então ali a logística ela ganha força, ali a logística ela ganha know-how, porque ganhava as batalhas quem tinha um bom planejamento logístico, quem tinha um bom planejamento de suprimento, certo? Então naquela época ganhava-se a guerra aquelas nações, né? Aquelas melhores estratégias. E com certeza isso foi incorporado aonde? Isso foi passado para onde? Para as empresas, ok? Então existe aí dentro do contexto empresarial. Nós vivemos uma guerra? Com certeza, nós vivemos uma guerra, mas uma guerra empresarial, onde você tem uma oferta, você é bombardeado constantemente aí por diversas empresas, diversos produtos, né? Em que quer conquistar ali de repente a sua compra. E a empresa que consegue, você tem uma oferta muito grande devido à globalização, né? Devido às empresas abrirem os seus mercados ao mundo exterior, você tem uma guerra empresarial, né, que eu chamo de uma guerra sadia, onde vencerá quem tiver a melhor estratégia logística para atender o seu consumidor da melhor forma possível, a um custo, na necessidade certa, sem que haja prejuízo para ambas as partes. E isso tudo vai ser refletido aonde? Na gestão dos recursos. Tá? Quais são esses recursos? Desde o processo de compra, de aquisição. Uma empresa que sabe comprar bem, ela sabe vender bem, com certeza a empresa tem uma margem de lucro satisfatória. Certo? E aí vem processo de transporte, saber negociar bem, gerir bem transportes, tanto na parte de movimentação quanto na parte de terceirização ou quarteirização. Isso tudo tem que trazer um bom reflexo positivo para quem faz parte ali na ponta, quem faz parte dentro da cadeia de suprimento. E depois você tem estocagem. Estocagem é um dos principais gargalos dentro da empresa. Então você tem transporte e estocagem. Por quê? Porque você produto parado, dinheiro parado. Então você tem que compreender legal aí que a partir do momento em que a empresa mantém seus recursos imobilizados dentro do estoque, isso é problema. Certo? Porque aí você pode ter avarias, você pode ter extravios, você pode ter manutenções desnecessárias dentro dos estoques. Isso tudo gera um certo transtorno, um certo gargalo, um certo desencontro. Então, o desafio hoje da logística empresarial é conciliar muito bem esses processos. Aquisição, transporte, estocagem, manutenções. Você tem manutenções dos maquinários, você tem manutenções dos estoques. E isso tudo só é possível com pessoas bem capacitadas, treinadas. Então, você tem todo esse complexo, você tem todo esse custo, que se ele não for bem gerido, isso acaba que gerando, de repente, em problemas futuros, empresas fechando as portas, empresas com o seu capital de giro parado dentro do estoque, isso é problema. Então, principalmente no momento agora que nós estamos vivenciando, que está tendo esses pequenos bloqueios, as empresas que não estão conseguindo aí, através de mídias sociais, através de marketing, desovar seus produtos, é problema, certo? Porque aí é produto parado, com certeza, e dinheiro perdido. E o que a logística empresarial vem trazer de reflexo? Rapidez, fazendo o cliente enxergar a marca. Tá? Então, quanto mais rápido essa estratégia logística ocorrer, quanto mais rápido essa empresa conseguir atender, ao menor custo possível, melhor atendimento, isso tudo vai refletir positivamente para o cliente, certo? E ele vai poder enxergar melhor a marca que está sendo prestado o serviço, certo? Então tem empresas que eles procuram trabalhar o seu atendimento da melhor forma possível. O atendimento não é somente atender ali na frente, que a negociação de venda, não, é todo o processo. Atendimento é até a entrega ali na casa do cliente. Então tem que ter toda essa preocupação de fazer o cliente enxergar da melhor forma possível a empresa, porque ele vai divulgar isso positivamente. O contrário disso é a insatisfação. Aí o cliente, quando ele não consegue obter ali seu produto da melhor forma possível, com certeza ele vai falar mal dessa empresa. E falando mal da empresa, acaba que comprometendo os bons resultados que a empresa tanto almeja. Okay? E o objetivo da logística empresarial, quando a gente fala aí dessa integração dentro dos processos, é satisfazer o cliente, é satisfazer o consumidor final. Tá? Então, a logística reversa, de forma bem resumida, é isso. Ele vem trazer aquisição, transporte, estocagem, manutenção e equipamentos, que é a gestão dos recursos, certo? De forma cooperativa, de forma integrada, para no final de tudo isso, é satisfazer o cliente, não só satisfazer o cliente, é fidelizar ele, é fazer com que ele compre novamente, com que ele divulgue a sua marca, com que ele divulgue a sua empresa. Por isso que eu digo que a logística, ela ganha força no contexto das guerras, né? Que você tem experiências que foram feitas, né? Que na realidade que
a logística, ela surge daí, é fator de vida ou morte, é de sucesso ou fracasso, tá? Então, o que o autor traz? A logística empresarial é um campo relativamente novo do estudo da gestão integrada. Então, a palavra-chave aqui é a integração dos processos dentro de toda essa complexidade. Tá? Aí entra as áreas tradicionais, finança, marketing, produção. Balu 2006, página 26, vem falando da integração, certo, dessa logística empresarial. Dentro do contexto histórico, certo, ele vem trazendo, conforme o autor vai explicando, ele traz a ideia de satisfação do consumidor e o aumento de vendas. Esse é o reflexo. A partir do momento em que você tem cliente satisfeito, ele vai divulgar a sua empresa e com certeza trabalhando de forma coordenada e relacionada, né, entre produtos e serviços, vai conseguir atender muito bem o seu consumidor final. E o objetivo das empresas é vender. De nada adianta a empresa ter as melhores estruturas, de nada adianta a empresa ter as melhores estratégias, os melhores métodos, os melhores profissionais, se não tem cliente para comprar, se não tem venda, certo? E tem empresas que não têm seus processos muito bem organizados, certo? Não tem sua estrutura, mas tem cliente, consegue vender, consegue circular mercadoria. Então, o fator principal disso é o bom atendimento ao consumidor, porque se não houver consumidor, se não houver compra, não há negociação, não há venda, e com certeza a empresa, dentro desse processo, ele acaba aqui perdendo a força e falindo, ok? Dentro do contexto histórico, quando a gente fala de logística empresarial, gestão coordenada, né? O engenheiro francês Jules, em 1844 já trazia a ideia. Qual é essa ideia? Ele falava do intercâmbio de custo, com relação à armazenagem e distribuição, transporte. Então já em 1844 já discutia essa ideia com relação à armazenagem e transporte e o custo que isso gerava para aquela comunidade da área. Não só isso, a qualidade também. A empresa que não sabe enxergar muito bem os seus custos, não sabe enxergar muito bem aquilo que ele quer, os seus objetivos, ele acaba que perdendo e de repente não demorando muito tempo e se afundando, né? Desaparecendo do mercado. Em 1961 surge o primeiro livro-texto sugerindo os benefícios da gestão logística coordenada, então começa a aparecer os primeiros estudos quando fala-se de logística. Em 62 define a logística como processo de planejamento, implementação e controle. Com certeza, a logística até hoje é isso, é planejar, implementar e controlar, certo? Para que conheça muito bem a eficiência e a eficácia de mercadorias, serviços e informações relativos desde o ponto de origem, que é quando você tem lá o processo de manufatura, o processo aqui, nós estamos falando diretamente da cadeia de suprimento, certo? Diretamente da cadeia de suprimento, desde o ponto de origem, né, até o consumidor final. E para atender o quê? Para atender as exigências do cliente. Você tem um cliente cada vez mais exigente dentro dos processos, dentro da movimentação logística. Por isso que é importante a cadeia logística trabalhar de forma sincronizada, né? Trabalhando de forma sincronizada. Mas isso é um desafio. Isso é um desafio que as empresas têm que repensar seus conceitos todos os dias, trabalhando da melhor forma possível, porque a concorrência é grande. A partir do momento em que as empresas têm uma visão, se não tiver uma preocupação com seus concorrentes, o seu concorrente vai com certeza vai conquistar aquele teu cliente. E é por isso que traz a ideia aí da logística empresarial, reflexo de anteriores, né? Guerras que foi tirado como estudos, né? Estudos e implementações. Logística empresarial também lida com bens e materiais, né? O fluxo de serviço, com certeza, não só fluxo de materiais, fluxo de serviço, fluxo de informação, fluxo financeiro, que ele vai trazer a ideia de bens e serviços, tá? Geralmente a cadeia de suprimento destaca a interação, né? Interação entre as atividades logísticas de marketing e produção no âmbito da empresa, com certeza. Esses departamentos eles têm que trabalhar de forma sincronizada, falando uma mesma linguagem, para que consiga entender exatamente o que o cliente necessita, para que não haja nem a mais nem a menos, somente o necessário para atender o cliente. Isso aí entra as ferramentas Lean, que é justamente o toyotismo, né, ganha força, falando de produzir somente o necessário, nem a mais e nem a menos. Mas para que isso aconteça, você tem que compreender muito bem quem é o teu consumidor, compreender muito bem quais são os recursos tecnológicos que a empresa tem, através de dados e informações, e os departamentos falando a mesma linguagem. E aí você tem marketing, vendas, pesquisa, desenvolvimento, previsões, produção, compra, logística, sistema de informação, finanças, serviço ao cliente, tudo isso trabalhando de forma coordenada e sincronizada, certo? Tanto parte de terceiro com fornecedores, tudo isso dentro da cadeia, para que essas informações sejam obtidas da melhor forma possível para atender bem o cliente e
gerar lucro para a empresa. Está aqui, ó, satisfação do cliente de valor, lucratividade, vantagem competitiva. Isso tudo só é possível através do quê? Do fluxo de cadeia de suprimento, que é o fluxo de ida e vinda de produtos, serviços, certo? Informações, recursos financeiros dentro da cadeia, tanto indo quanto voltando, e de demanda, certo? Para identificar exatamente qual a necessidade e as previsões, para entender exatamente o que o mercado está se necessitando. Às vezes um determinado produto já não se utiliza mais, já estão utilizando outro tipo de produto. E quando há aí uma produção em excesso, muitas das vezes aquele estoque fica parado e fica perdido. Okay? Então aqui nós temos justamente o autor traz a ideia da introdução e planejamento dentro da cadeia de suprimento, né? Você tem aqui desde o processo de matéria-prima, que aí entra a matéria-prima para que haja armazenagem e posteriormente haja manufatura desses produtos. Então você tem o transporte desses produtos, você tem um fluxo de informação dentro da cadeia de suprimentos, certo? Você tem aí os participantes e manufatura. Então, um processo de industrialização, transporte, armazenagem e transporte ao cliente final, certo? O autor, Ronald Balloux, ele relata que a cadeia de suprimentos só termina quando a logística reversa é executada. Então, você tem tanto a logística de ida, mas ela só conclui o seu objetivo quando a logística reversa retorna esse produto para que haja uma nova reutilização. Então, por isso que algumas empresas entendem que custos na logística reversa é alto, certo? Mas não é alto, é o benefício que traz com relação à sustentabilidade, é a preocupação das empresas com o meio ambiente, a preocupação das empresas com aquelas pessoas, com a comunidade, é a preocupação da empresa com relação à economia. Então, a empresa ela tem que fazer seu papel, tanto da entrega do produto, quanto dos seus respectivos recolhimentos, tá? Então, a logística reversa, ela é fator fundamental para que se conclua a cadeia de suprimento. Com o passar do tempo, esse processo vem evoluindo, né? Então você tinha antigamente situações fragmentadas, onde esses processos eram feitos de forma fragmentada. Aí você tem compra e gerenciamento de materiais, onde tem previsão, então departamentos separados, né? Então, devido ao avanço da tecnologia, que é a importância da informática, aí sim, lá nas definições anteriores, vem falando dessa importância da informática, que é justamente para poder alinhar todo esse processo. Então, com o passar do tempo, de 2000 para cá, você tem um gerenciamento da cadeia de suprimento. O que é o gerenciamento da cadeia de suprimento? Todo esse processo, logística, distribuição física e compra e gerenciamento de materiais. Tem que compreender de tudo isso. Então, essa é a evolução. Hoje, o profissional nessa área, ele tem que compreender todos esses processos. Ele tem que compreender de compras, ele tem que compreender de marketing, ele tem que compreender de finanças, que muitas das vezes faz uma previsão de demanda, o marketing vai garantir a venda, mas só que não tem financeiro. Então, como é que vai fazer a aquisição desse material? Será que eu tenho material em estoque? Será que o meu material consegue? Às vezes o marketing faz uma campanha de venda, não tem o material estocado, vai demorar. Então, isso tudo, se não falar a mesma linguagem, logicamente que isso não é fácil, certo? Existe uma complexidade muito grande dentro desse processo. Então, quanto maior é a empresa, maior a complexidade dos seus processos, ok? Mas isso tudo só é possível uma boa integração do sistema. O sistema ERP, o sistema Enterprise, se não tiver um bom sistema também para gerenciar toda essa comunicação, esquece. É dinheiro perdido, é tempo perdido. Porque a partir do momento... Bertaglia ele traz essa aqui de informação. A partir do momento em que você alimenta lixo, você recebe lixo. Então, a partir do momento que você tem informações desencontradas dentro da cadeia de suprimento entrando, você vai ter você vai ter entregas de produtos desencontrados. E aí gera, outros autores falam do tal do efeito chicote. Você tem uma informação e quando chega no final você tem uma outra informação. Então isso tudo são complexidades que, se não houver uma boa gestão da cadeia de suprimentos, você acaba aqui refletindo negativamente nos processos. Okay? Logística empresarial, necessidade de melhoria contínua das operações, sistema Kaizen, tá? Kaizen, melhoria contínua. As empresas têm procurado cada vez mais. E qual é o reflexo disso? O reflexo disso é justamente melhorar os processos. Estoque enxuto, transporte, distribuição. Tá? São os principais reflexos que a organização tem que obter. A atividade das empresas, quanto mais complexa, maior a necessidade de coordenar todos os processos, como eu falei agora há pouco. Quanto maior a empresa, maior a complexidade. Por isso que tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter treinamento, tem que ter sistema, tem que ter tudo isso trabalhando de forma conjunta para detalhes. Aqui ele vem falar uma informação importante. Procurar atingir as metas do processo da cadeia de suprimento, conduzindo a organização para objetivos globais. Meta, tá? As empresas que não têm as suas metas estabelecidas, não têm seus processos estabelecidos,
não tem pessoas capacitadas, com certeza poderá haver problemas futuros, problemas que vão gerar um custo, e esse custo pode ser irrecuperável dependendo da situação, ok? Logística estratégica, um exemplozinho aqui para a gente compreender melhor o que é essa logística empresarial quando você tem vários participantes dentro da cadeia de suprimento. Suponhamos que de repente o cliente fez uma compra, quem é que nunca fez uma compra online, certo? Você tem lá um atendente, que ele pode estar em qualquer canto, certo? Pode estar em qualquer local lá. O papel dela é receber a sua necessidade. A partir do momento que ela alimenta o sistema automaticamente já envia um comando, né, por centro de distribuição da empresa. A empresa vai separar esse produto de acordo com a necessidade do cliente, vai pesar ele, vai identificar e vai analisar para onde é que vai ser entregue. Se eu tenho mais um participante dentro da logística, de repente a empresa não faz o transporte completo, ela precisa de um terceirizado, esse terceirizado vai receber o material. Ele vai identificar esse material, certo? E vai redespachar essa mercadoria através de outro transporte, armazenamento e destransporte. E aí o cliente ele consegue acompanhar o deslocamento dessa mercadoria até onde? Até a entrega, logística de distribuição, participantes. Porque aí você preserva o core business de cada participante. O que o cara é bom? O cara é bom em produção. O cara não é bom em distribuição. Contrato, terceiriza, vê quem é bom em distribuição, que vai fazer essa logística de forma eficiente e eficaz. Contratou, participou. Um exemplo, Antônia sempre pesquisa o produto em vários sites que conhece. Então, Antônia tem essa política, né, de compra. Por quê? Porque ela vai selecionar e vai fazer a pesquisa e vai comparar para visualizar qual é o custo-benefício. Antônia faz a opção de comprar, efetuar o pedido, optar pela forma de pagamento. Então, Antônia fez todos esses 3 processos. Pronto, parte do cliente. O que nós temos depois? A identificação da loja. A loja online confirma o pedido e oferece a consulta, o rastreamento do pedido. Aí a Antônia ela consegue o quê? Recebe essa informação através do sistema online, aonde é que está essa mercadoria. Ela vai acompanhando em tempo real, conforme essa mercadoria vai sendo deslocada, de acordo com as informações que ela forneceu, certo? E aí ela vai o que? Ela vai receber o produto. No caso, o par de sapato e o vestido de encomenda que ela teve, tá? Então, a logística empresarial é toda essa complexidade de processo de aquisição, movimentação, armazenagem, manutenção, pessoas. Isso tudo para atender bem o cliente, para que a Antônia receba muito bem o seu sapato e vestido conforme ela recomendou, certo? Muitas das vezes, o cliente, quando ele não tem a sua necessidade realizada ali, né, o seu desejo, com certeza é transtorno. Por isso que as empresas trabalham cada vez mais da melhor forma possível para atender melhor os seus clientes. Beleza? Pessoal, isso foi a ideia que nós discutimos agora, que foi logística empresarial, cadeia de suprimento. Uma frasezinha final aqui para a gente fechar. É para frente que se anda. E é para cima que se olha. E é lutando que se conquista. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe.